Bem, boa noite, bom dia, boa madrugada ou boa tarde a todos, né? Independente de quem esteja ouvindo. Eu sou o Corneta, estou aqui na companhia, está no ar mais um podcast. Hoje o nosso apresentador, o Vitor, ele não está, né? Ele vai chegar um pouquinho mais atrasado, então eu que vou apresentar hoje. Então hoje eu estou aqui na companhia do João, né? Do Joãozes. Diga hoje, Joãozes. Oi, João. Companhia do Rafael. Olá, maioria. E do Chandler. Chandler também está aqui, já é cativo já do nosso podcast. Diz um oi aí, Chandler. Olá, a torcida mais iludida do norte do Brasil. Ok, então vamos falar um pouco aqui. Temos umas coisas. Tem muita coisa para conversar, né? Não tem muito assunto. Mas vamos falar um pouco da derrota para o Ferroviária, a segunda derrota do Remo na Série C. Expectativas para o próximo jogo diante do Imperatriz, que é um jogo, apesar de irmos enfrentar o Lanterna, que já apanhou de todo mundo, com exceção do Remo, né? Justamente por não ter apanhado do Remo, é um jogo bastante perigoso, que tem que ter muita cautela. Falar de algumas contratações, dispensas e, claro, também ler algumas perguntas, né, que ninguém liga, ou também ler alguns comentários aqui. Bem, então no sábado o Remo enfrentou Imperatriz, lá em Fortaleza, no Estádio Castelão. O Remo jogou, na minha visão, o Remo jogou muito, muito mal mesmo, fez uma partida bastante ruim, mas era aquela partida ruim que dava para ter feito a menos um empate, um resultado, mas acabou que levamos um gol de bola aérea, né? O Ferroviário, embora não tenha sido um time muito aguerrido, né? Não tenha sido aquele time assim, aquele time realmente bom, com todo respeito ao Ferroviário, mas ele conseguiu encontrar um gol, né? Achou um gol em bola aérea, que é a nossa maior deficiência, e acabou que depois o Remo até tentou, né? Mas sem muito sucesso, né? Sem muita técnica, tentou ir atrás do gol de empate, mas não conseguiu, né? Muitos jogadores, muitas falhas mesmo. Nosso meio não criou, nosso ataque tão pouco, né? O nosso ataque ficou carente da criação do meio do campo. Nossos laterais também, que costumam ser nosso ponto forte, também foram muito ruins, foram muito aquém, né, do que eles costumam jogar. E acabou que o Remo saiu derrotado, né? Então eu queria que cada um agora comentasse um pouco sobre esse jogo. Começando pelo João, qual é a tua visão sobre esse jogo, João? Bom, talvez eu seja até um pouco radical do que eu vou dizer, mas eu não vi a partida contra o Brusque pela Copa do Brasil, então eu me atrevo a dizer que foi a pior partida do Remo que eu vi no ano. Nem no Campeonato Paraense o Remo jogou tão ruim quanto jogou agora contra o Ferroviário. Nem com o Rafael Jacques. A gente via lampejos no Remo, pelo menos, né, com o Jacques, mesmo sendo um time mal treinado. Com o Mazzola a gente via um time um pouco limitado, né, amarrado pela retranca. E justamente quando o time começou a se soltar, jogou uma partida que é deplorável, sabe? Eu não digo que é uma partida para se esquecer, porque é uma partida que precisa ser estudada para não se repetir. Muita coisa do que você falou, Corneta, eu consigo justificar em apenas uma única peça, né? Que foi a ausência do Lucas Siqueira no time. O Lucas Siqueira é o cara que dá o equilíbrio no meio campo, o equilíbrio que o Remo precisa. Porque ele é o cara que segura as pontas quando o Marlon sobe, né? Ele é o cara que faz a cobertura se o Ricardo sobe. Ele é um cara que pisa na área. Ele é um cara que marca bem, que faz a segunda volância com boa categoria para os padrões da Série C. Então a ausência do Lucas Siqueira se refletiu
de maneira drástica no comportamento da equipe, pelo menos na minha visão, né? As pessoas têm o direito de discordar ou não, mas acho que faltou esse equilíbrio à equipe, e esse equilíbrio passa pelo Lucas. Muita gente criticou o Gelson, né? Obviamente, o Gelson já foi pego para Cristo, coitado. Mas ali, na posição do Lucas Siqueira, eu acho que ele foi mal utilizado, né? O Bonamigo, na minha visão, deveria ter escalado o Laílson. Acho que é alguém que se aproxima mais das características do Lucas. Né? O Gelson, para mim, é um cara ali para jogar do lado do Carlos Alberto, né? Para fazer cobertura do Ricardo Luiz, se for necessário, mas não ali pelo lado esquerdo, não é a dele. Então, assim, eu acho que já escalou mal. Não deveria ter sido o Gelson, e sim o Laílson. Foi um jogo onde a gente foi sufocado o tempo inteiro, pressionado o tempo todo. Eu acho que foi a única partida da Série C que foi assim, embora a gente tenha sofrido ataques do Ferroviário no primeiro jogo, no Repac, foi uma disputa franca, né? Uma trocação de socos, né? Entre Remo e Paysandu. Esse foi um jogo que a gente foi encurralado. Acho que foi a única partida que a gente foi de fato encurralado. E se refletiu no resultado, embora mais um gol de bola aérea, né? Que isso é um ponto que eu quero tratar com calma depois. E foi uma partida realmente deplorável da equipe do Remo. Eu nunca pensei que depois da chegada do Bonamigo que o Remo ia jogar tão mal. Uma partida que poderia ter, no mínimo, ter saído com 0-0. E, assim, eu elenquei, só para encerrar essa primeira participação, eu elenquei 3 aspectos, né, desse jogo. A nível de tabela, não é o fim do mundo, né, a gente está indo terceiro, né, é a segunda derrota em 11 jogos, esse é um fato que precisa ser observado, mas também que eu quero voltar a falar mais adiante. O segundo ponto é em relação à classificação, né? Nós ainda temos 7 jogos, então com mais 3 vitórias a gente avança para a próxima fase, né? Dentro da média dos últimos anos. Agora, do ponto de vista de desempenho da equipe, é muito preocupante. Muito preocupante mesmo. O Remo foi um time muito desorganizado, muito desequilibrado, e contra um time que vinha de uma derrota, de uma vitória em 6 jogos, né? Perdeu para o Santa Cruz em casa, perdeu para o Botafogo, que está na zona de rebaixamento. Então, assim, botar o pé no chão, botar a cabeça no lugar e organizar contra a Imperatriz, encontrar novas alternativas. E lá na frente também eu quero falar sobre a questão dos meninos da base, né, do Hélio e do Wallace, que não foram tão bem. É de se esperar também que isso acontecesse. Mas lá na frente eu falo mais também sobre isso. A minha primeira participação, para fechar, é isso. O Remo foi a pior partida que eu vi do Remo, e eu espero que tenha sido a pior partida que eu vi em 2020, que daqui para frente a gente vá para caminhos melhores. Obrigado, João. Realmente a ausência do Lucas Siqueira foi bastante sentida no Remo mesmo. Não tem no elenco um substituto à altura dele, né? O próprio Laílson, como você pontuou, não é um jogador que esteja assim, à altura do Lucas Siqueira. Eu acho que o jogador que poderia ser o reserva imediato dele seria o Paquer, né? Mas acabou sendo dispensado, que o Paquer também funciona ali como um 8, né? Com uma ligação entre o meio e o ataque, né? Aí a gente tem tanto volante também, mas já acabou que o Júlio Rusk, embora o Júlio Rusk também não seja exatamente da mesma função, né? O Júlio Rusk joga um pouco mais avançado ali, funcionando às vezes como meio atacante. E realmente o Remo não tinha assim um substituto à altura para o Lucas Siqueira, né? E acabou que o Gelson, né, foi ali mais uma vez sacrificado, né? Agora até via hoje, né, que o torcedor estava pedindo, estava botando ele na OLX, não era alguma coisa assim e tal. Acabou que. E também eu quero jogar uma bola aqui pro Chandler e pro Rafael também sobre as substituições, né, do que o Bonamigo fez também. Esqueci muito de citar que foi também muito ruins, né? Foram decisões muito erradas também, com a saída do Carlos Alberto, a entrada do João Diogo, né? Enfim, foram também a escalação do Eduardo Ramos, que eu acho que ele deveria ter jogado só um tempo, né? Não deveria ter ficado jogado 90 minutos, até mesmo porque ele acabou de se recuperar de uma Covid, né?
que é eu ainda não peguei, graças a Deus, mas para quem pegou sabe que é um vírus que deixa a pessoa muito enfraquecida, né? Mesmo depois que sara, a pessoa fica ali ainda precisando se recuperar. Então agora eu passo a bola pro Chandler, né? O que ele as visões geral dele sobre essa derrota aí. O ponto essencial para mim, que inclusive o João abordou parcialmente, foi, de certa forma, a postura do time, que foi surpreendentemente ruim. O Remo, apesar de estar recentemente ainda se enquadrando no modelo de jogo do Bonamigo, que até então ele era 100%, né, e não tínhamos muita coisa o que falar, já que, enfim, a gente já debateu em vários outros episódios sobre a Série C não ser a competição no futebol mais bonito, e se tem time na Série A que não joga um bom futebol, o que espera da Série C, né? Mas vinha funcionando. E aí a gente já esperava um jogo difícil contra o Ferroviário, que foi um time que já foi encardido aqui dentro do Mangueirão no primeiro turno, deu muito trabalho. O primeiro tempo deles, assim como no primeiro turno, foi agressivo demais, empurrou o Remo. Siloé muito bem pela esquerda, inclusive narradores do DAZN puxaram o saco dele o jogo todo. Foi um jogador que deu muito trabalho, não é um jogador dos mais, digamos, técnicos, né, em termos de capacidade de tomada de decisão, mas é um cara rápido, um cara que é até liso, e ele enjoou bastante ali pelo setor direito do Remo, né, que de certa forma é uma coisa que a gente tem percebido, o espaço entre a primeira e a segunda linha de defesa do Remo, com o Mazzola ele era muito bom, né, em termos de marcação. Muitas vezes o Remo conseguia segurar bem as invertidas ali, mas sábado não funcionou, não foi bem. O Ferroviário no primeiro tempo realmente perdeu algumas oportunidades, tinha oportunidade para ter sido pelo menos com 1-0 no primeiro tempo, o Remo levou muita sorte. E eu acho que outro ponto interessante é que deu a entender que alguns jogadores que, de certa forma, foram os que mais foram cobrados e sobre quem caiu a responsabilidade de assumir, né, o ataque, principalmente, e a criação, foram os que estavam mais, de certa forma, alcançados ou debilitados, como no caso do Eduardo Ramos. Tem aquele contra-ataque lá no final do primeiro tempo que ele dispara e encosta o zagueiro nele. Se ele tivesse em boa forma, talvez ele teria chegado mais inteiro na bola, né? Dá um sprint ali de uns 40 metros e ele acaba chutando pela rede do lado de fora. Uma chance boa, que inclusive contra a Jacuipense, né, no começo da Série C, ele fez uma jogada que, se ele faz se ele toma a mesma decisão, provavelmente ele teria mais chance de fazer o gol, que o gol da vitória contra a Jacuipense no 2-1 lá na Bahia. Ele corta pro meio, o zagueiro passa direto, ele faz o gol. Dessa vez ele levou e não cortou pro meio e preferiu chutar, ficou um pouco sem ângulo pela pressão do marcador e acabou não fazendo o gol. E as chances no segundo tempo. No segundo tempo o time teve chance, o Ferroviário cansou, começou a aceitar as investidas do Remo, mas o Remo não aproveitou, a garotada não chegou muito bem, o João Diogo, o Heron até tentaram, até correram, o Charles entrou até bem, eu vi uma partida até interessante dele, e como ressaltei até no Twitter um dia desses, a reserva talvez faria bem, até que fez bem para ele entrou muito bem. Se tivesse alguém para ajudar ele ali de forma mais efetiva no ataque, talvez desse mais trabalho ainda. E aquela chance inacreditável que o João Diogo perdeu, né? O Genivaldo dá o rebote, goleiro do Ferroviário. O Genivaldo deitado no chão, o João Diogo com o gol aberto, ele chuta no Genivaldo deitado no chão e perde o gol. E um empate seria muito bom, porque além de continuar somando, o Remo impediria o Ferroviário de encostar no bloco de cima, né? Mas faz parte, Série C é isso mesmo, alguns tropeços. Agora, focar para o jogo contra o Imperatriz. Na segunda parte aqui do episódio, eu falo sobre o fator bola parada, que ter sido um pesadelo para o Remo. Levou gol contra o 13, levou gol contra o Paysandu, levou gol contra o Santa Cruz.
levou o gol agora contra o Ferroviário de forma ridícula, bola parada, na bola aérea. Até tuitei sobre isso ontem, fiz uma montagem lá com alguns lances, que é algo que o Remo precisa realmente melhorar muito se quiser ter resultados melhores, né? Porque são jogos complicados, e aí leva um gol de bola aérea, às vezes perde uma partida ou leva um empate por causa de um gol bobo desse, e aí põe tudo a perder. E já indo para a reta final, esse tipo de erro tem que ser corrigido imediatamente. Mas, por enquanto, é isso. Obrigado, Chandler. O Vitor acabou de chegar aqui, mas vou passar a bola agora para o Rafael, falar aqui rapidinho sobre essa partida. E aí, Rafael, qual é aí depois eu passo para o Vitor. Qual é a tua visão, Rafael, desse jogo? Bom, se olhar só pro resultado, né? Foi uma partida até que, uma derrota já até que normal, né? Mas pela atuação que o Grêmio apresentou nesse jogo contra o Ferroviário, foi bem difícil, viu? Vou na mesma linha do João, né? Ele disse que foi uma das piores atuações do Remo no ano de 2020. E é isso. Senti muito a ausência do Lucas Siqueira, que eu peço até perdão para ele. No início da seleção eu criticava um pouco ele, né? E hoje a gente viu como ele fez falta nesse jogo. No primeiro tempo o Remo não levou o gol, né? Porque o Ferroviário estava todo em cima. O Jansen e o Fadson. O Jansen, acho que só o Jansen. O Fadson eu não sei. O Jansen quase que mete um gol contra numa bola lá que ficou espinhando na pequena área. E o Remo teve até 2 boas chances de marcar o gol. Tendo aquela bola do Eduardo Ramos, né? Que chuta na rede do lado de fora. Aquela bola na trave do Charlie no segundo tempo. E aquela do João Diogo. O Genivaldo rebateu para o meio. E ao invés de jogar no campo direito do goleiro, não. Ele chutou justamente em cima do goleiro, né? Mas eu vou ser bem rápido, né, nessa análise. Foi uma partida assim que estava podendo ter conquistado um ponto, né? Aquele gol de bola parada não é a primeira vez que isso acontece com o Remo. Já veio contra o Santa Cruz, contra o Paysandu, né? O Remo ficou muito exposto na defesa agora, né? Com o Mazzola, o Remo era bem seguro defensivamente e pouco chegava no ataque. O Bonamiga é diferente, né? O Remo ficou muito exposto defensivamente, mas ainda pensação chega mais no ataque, né? Tem que buscar esse equilíbrio, porque a gente sabe que a nossa defesa, por nome assim no papel, ela é boa, né? Mas os jogadores não vêm rendendo muito bem, né? Jansen tá numa péssima fase, o Alemão mais ou menos, o Mimica também, né? O único que tá confiável lá é o Fight. Mas 2 derrotas em 11 jogos é uma campanha muito boa, né? Muito boa não, uma campanha boa só, né? E a minha expectativa quanto o Imperatriz, aliás, eu vou deixar para falar depois, né? Que é outro tema do podcast. Mas, resumidamente é isso. Eu acho que foi uma derrota, olhando para o resultado, normal, mas olhando para a atuação foi bem pífio. Bonita, Valeu, só me Rafael. permite fazer um complemento aqui, Sim, Rafael. A gente levou gol, né, de escanteio do Paysandu, do Santa Cruz e também do Ferroviário, mas a gente também levou bola aérea contra o 13, né, que foi aquele gol contra do Jansen lá da meia-lua, e também o primeiro da Jacuipense lá em Ribeirão do Jacuípe.
né, que eles saíram na frente de 1-0. Então, o Remo tomou 8 gols na competição, se eu não me engano, e 5 foram de cabeça. Então, essa é a preocupação, essa é o X da questão, né? A gente poderia ter, no mínimo, 2 pontos a mais, né? Se a gente não levasse o gol do Santa Cruz dentro do Ferroviário. A gente perdeu 2 partidas por bola aérea. A gente poderia ter vencido o Santa Cruz, que jogou melhor que eles, e perdeu o jogo. Então, é uma preocupação muito grande que eu ainda não sei porque cargas d'água a comissão técnica do Remo deve se propor. De 8 gols, 5 de cabeça do adversário, se expõe uma mazela, expõe um problema que até agora eu não vejo eles se preocuparem em consertar. Oi. Boa noite, galera. Hoje eu tô mais atrasado aqui que a zaga do Remo na cobrança do escanteio do... Mas, obrigado aí de novo pela presença aí de vocês. Queria agradecer, nós estamos no nosso 9º podcast, né? Faz tempo que pensei que a gente não ia chegar tão longe assim. E como vocês, já não vou me alongar muito aqui, vocês já falaram, acho que essa foi a pior partida do Remo na era Bonamigo. E mais uma vez, essa bola parada aí me preocupa. Toda vez a gente leva gol de bola aérea, vocês já falaram isso aí. Igualzinho, mesmo filme, foi contra o Santa Cruz, que na época a gente estava contra o Mazola. Eu vejo vocês falando bem da parte defensiva do Remo, mas assim, a gente levou um gol igualzinho contra o Santa Cruz, levou um gol igualzinho contra o Paysandu. Graças a Deus, se não fosse o Wallace estar numa noite inspirada, a gente não tinha ganho também. Levou o gol agora igualzinho novamente contra o Ferroviário. E aí nós estamos nesse perigo aí, né? Os times já perceberam isso, e qualquer bola aérea ali, eles jogam bem fechado e vai sair esse gol. Agora, uma coisa que eu tenho percebido é o baixo rendimento do Eduardo Ramos. Eu não sei se vocês já chegaram a comentar aqui, que ele estava funcionando muito bem no esquema do Mazola, porque para mim ele era um falso 9. E agora o Bonamigo botou ele de novo, voltou ele às origens, com meia de armação. Só que eu acho que ele já não tem mais aquele pique para criar uma armação, criar uma jogada. Ele tem que estar ali como era no esquema do Mazola. E aí, justamente, eu vou ressaltar de novo, eu sinto falta deles terem justamente mandado o Parque embora. Que o Parque seria aquela peça, junto com o Carlos Alberto, que poderia fazer esse meio-campo mais dinâmico, mais fluido, vamos assim dizer, e fazer com que o Eduardo Ramos fique mais lá na frente, aproveitando as oportunidades e com aquele faro de gol dele que ele estava tendo no começo do campeonato. E aí, vocês concordam com essa minha análise? O que é que vocês têm a dizer em cima disso? Para mim, o Eduardo Ramos é um ex-jogador em atividade. Polêmica, Ratinho. Eu já não. Assim, eu respeito muito a história do Eduardo no Remo, principalmente em 2015 no acesso. Mas assim, não dá pra ele. Não dá, sabe? Não dá. Ele como eu comentei com o pessoal, ele pode tirar um coelho da cartola, ele pode marcar um gol, ele pode ser o maestro que a gente precisa pro restante do campeonato. Mas com o Eduardo Ramos em campo já com a menos. Porque ele é um cara que ele não arma, ele não ataca, ele não defende, ele não marca, ele não recompõe. Assim, porra, o cara tava com a abraçadeira ontem. O cara tava com a abraçadeira no jogo com o Ferroviário. Então, assim, a pessoa que deveria ser o líder em campo, a pessoa que deveria chamar o time, era o jogador mais apático em campo. Sabe? Então, assim, o Bonamigo errou muito em mantê-lo no segundo tempo. Para mim, eu como treinador nem o escalaria, sabe? Eu preferia botar o Hélio mais recuado, começar com o Charles. Então, assim, com a chegada do Heron, que demonstrou um bom futebol, com o Salatiel, que está chegando aí também, que foi contratado, né, que foi artilheiro da Série C ano passado,
o Eduardo Ramos corre o risco de ser uma peça obsoleta na equipe. E não é por causa de problema, né? Por causa de falta de dinheiro, é por falta de rendimento dele mesmo, sabe? Então, assim, ele tá jogando, não consegue jogar como falso 9, não joga como armador, não ajuda na marcação. Eu não sei o que ele tá fazendo em campo, sinceramente. Então, assim, é uma temporada muito apática do Eduardo Ramos. Acho que ele pode, como eu falei, ele pode dar esse triunfo pra gente, ele pode ser uma peça importante, mas até o momento ele está sendo uma peça nula. Ele está mais atrapalhando do que ajudando. Na verdade, ele não está ajudando, ele só está atrapalhando. Bem, eu vou fazer um pouco de advogado do diabo, né? Também porque sou muito suspeito para falar também, que é um jogador que eu gosto bastante, né? Mas porque aí, Eduardete. assim, também eu acho assim que a temporada dele esse ano é altos e baixos, né? Logo no início ele não tava, ele começou ali com o Rafael Jacques, estava bastante apagado, né? E aí voltou até passou um período batido também, né? Aí voltou com o Mazola, e aí voltou muito bem até ali no final do Campeonato Paraense, início da Série C, né? E aí depois sofreu novamente lesão, né? Aí depois da lesão seguiu-se de Covid também, né? Então, assim, são muitos fatores externos também que acabam meio que atrapalhando o jogador, né? Mas assim, eu concordo que no sábado, né? Eu acho que assim, eu acho que ele deveria ter sido sacado no segundo tempo, né? Ou então entrado no segundo tempo, né? Eu acho que aí é uma questão mesmo de você trabalhar o que estava sendo feito, né? Eu acho que o Bonamigo, ele não fez isso no sábado, né? Ele colocou logo o Eduardo Ramos, né? Ele não deveria ter feito isso, deveria ter mantido praticamente o mesmo time que jogou contra a Jacuipense, né? E ele realmente não fez isso, né? Não manteve ali aquela base do time vencedor. Começou fazendo várias mudanças, né? Então, assim, quando o jogador se recupera, né? Você não pode ir logo colocando ele no ataque, justamente por causa dessas questões que eu falei. Ele pode não render, né? O cara acabou de vir de lesão, depois de uma lesão seguida de Covid, né? E aí você põe ali o cara, né? Você acaba meio que até queimando o jogador. Então, às vezes é importante você dar um banco, né? Até mesmo por uma questão física de recuperação, é importante você dar um banco para o jogador, igual como ocorreu com o Jansen, que até melhorou um pouquinho no jogo contra o Jacuipense, e com o próprio Charles também, que entrou até um pouco melhor, como o Chandler falou, né? Ainda que o nosso ataque no sábado não tenha sido nada produtivo, justamente por conta do meio, né? Que não criou nada, né? Eu acho que também foi um grande erro de tirar o Carlos Alberto, porque ele era um jogador que poderia ajudar ali na criação, junto com o Eduardo Ramos, ou então até colocado o Dioguinho, né? Tirado o Eduardo Ramos no segundo tempo, colocado o Dioguinho, que também é um cara que até agora não fez uma partida ruim, né? Ele, das vezes que entrou bem. Enfim, agora eu deixo para vocês aí, né, as últimas conclusões sobre essa partida. No geral foi isso, né? Nossa atuação muito ruim, tanto dos jogadores, né, que atuaram muito mal, quanto do técnico também, por escolhas bastante erradas, né, tanto em escalação quanto em substituição. Agora eu vou deixar um pouco com o Chandler, com o Rafael comentário agora um pouco sobre isso aí, sobre essa questão de uma visão final sobre o jogo, né, sobre a questão de escalação, escolhas. E aí, Chandler? Eduardo Ramos continua bonito ou não? Falem. Eduardo Ramos é sempre um ponto muito... O cara consegue chamar todo tipo de atenção para ele, essa que é a verdade. Seja negativo ou positivo. Eu defendo que ele foi muito importante, sim, em alguns momentos no ano. Não tem como a gente tirar alguns méritos dele. Na retomada da pandemia, principalmente, nas primeiras partidas e no começo da Série C, Eduardo Ramos foi disparado o melhor jogador da equipe. O Remo teve
um crescimento técnico, digamos assim, com o Mazzola por causa do Eduardo Ramos. O Eduardo Ramos segurou o emprego do Mazzola por um certo tempo ainda, né? Não fosse ele, o Remo, com aquela postura apática, não teria rendido e o Mazzola teria caído antes, inclusive. O próprio Repá, inclusive, né, primeiro jogo da final do Paraense, foi o único que prestou e ainda fez um gol ainda. Conseguiu o milagre de fazer um gol. Com aquele ataque horrível, fez um gol. Mas, ainda em termos de deficiências do Remo, eu aponto novamente a bola parada, né? A gente tem que melhorar isso. Perspectiva contra a Imperatriz, o time ele faça o simples, ele faça o básico. Minha frase de sempre é sempre 1-0 é goleada. Tem que buscar o gol o tempo todo e fazer o simples, né? Ter essa atenção, que agora tem muito jogador do meio para frente chegando. Tem uma porrada de jogadores já do meio para frente e a nossa maravilhosa diretoria não contratou uma peça de reposição, ou pelo menos para disputar ali a região dos volantes, né? O Júlio Rusca é decorativo, né? O Júlio Rusca é uma brincadeira com a nossa cara. O Gelson, que é mais ou menos, e o Lucas Siqueira, que cresceu muito na competição, é o dono absoluto da região ali. O Charles, até que tem umas partidas boas, né? Fez aquele gol contra a Jacu. Tem esse recurso do chute de fora da área, mas é apenas um volante bom. Dependendo do jogo, nem chega a ser isso. Mas, já que a gente não pode esperar mais contratações daqui para frente, é que o Bonamigo tem essa missão aí de ajeitar o time com o que ele tem na mão, né? Eu acho que o time do Remo, apesar de limitado, ele ainda pode render um pouco mais. Ele pode ir além e somar mais as 3 vitórias que nos colocam e nos credenciam para classificar para a segunda fase, né? Acredito que com mais 3 vitórias já possamos cravar isso. Mas no momento é isso, né? Um jogo de cada vez. Vitória contra a Imperatriz, ver o que acontece na tabela e já preparar para outra rodada. Então, no momento é mais ou menos isso, né? Recolher os cacos. Não foi um desastre, né? Em Fortaleza, foi uma partida ruim do Remo, apática, mas que eu acho que é um momento que o Remo pode se dar o luxo de cometer erros, mas que esses erros sejam consertados imediatamente e que essa fase é a fase decisiva, né? É a fase que muitas vezes o Remo pipocou, 2016 pipocou muito, 2017, 2018 nem competiu, foi só fogo do rebaixamento. Ano passado foi a decadência, né, do Márcio Fernandes. Primeiro turno muito bom, segundo turno horrível. E que o Remo agora tenha a regularidade, né, de pelo menos somar os 3 pontos nas partidas dentro de casa e ver o que acontece lá fora, conseguir alguns empates, impedir que os adversários somem pontos também, arrancando empates e ver o que acontece, né? É isso. Tá. Bom, agora a gente acabou atropelando pauta aqui, né? Que chegou o Vitor, jogou pauta, uma brainstorm aqui. Agora, Rafael, o que tu achas aí dessa brainstorm, né? Comenta aí sobre jogar um monte de pauta aqui, logo Imperatriz, Eduardo Ramos, bola aérea, escolhas erradas do Bonamigo. O que tem para falar sobre isso? Eu só queria falar lá dentro sobre o Eduardo Ramos, né? É que a gente começou a comentar sobre ele. Bom, na época do Jaques, ele praticamente não foi usado, né? Só fez um jogo naquele lá contra o Tapajós, na estreia do Paraense. Muito mal, saiu, aí se bateu e o Jaques foi demitido, né? Quando perdeu, foi eliminado, né? E o Mazzola conseguiu, né? Resgatar o Eduardo Ramos, né? Só que em outra função. Tava jogando mais no ataque agora. E assim, ele conseguiu voltar a jogar bem. Tanto é que agora ele é atualmente o artilheiro do time da temporada, né? Eu acho que o cara já tem 34 anos, já não tem, claro, já
porque é natural, não tem mais aquele vigor físico, não tem mais aquele fôlego para correr, como ele fazia em 2015, aquela arrancada, né, carregando a bola. E assim, eu ainda vejo que ele tem futebol assim, para jogar na Série C, eu acredito nisso. E, só que a função dele não é mais de ser meia, ele tem que estar no ataque. Ele jogou com uma zona praticamente como centroavante, lá atualmente que rende, não como meia. Como eu já disse antes, ele não tem mais pique, ele já não tem mais um fôlego quando ele começou no Remo. E assim, eu espero que o Eduardo Ramos possa subir, né? Acho que todo mundo quer que o Remo possa subir para a Série B e tal. Que ele possa, 35 anos, se aposentar, ser feliz, terminar por cima e tal. É isso que eu quero, acho que todo mundo quer isso, né? E agora, comentando um pouco sobre o jogo, o Ferroviário, o Bonamigo errou muito na escalação, né, mexidas também. Não era para ele ter começado, aliás, não era para ele ter deixado o Eduardo jogar 90 minutos, né? O cara se recuperou de uma Covid recentemente, né? Ele acertou, né? Dá pra gente dizer que ele acertou quando deixou o Charlie no banco. E ele entrou bem, né? Acertou até uma bola na trave, quase que o Remo empata aquele jogo. A entrada do João Diogo, eu não vou dizer que foi um erro, porque eu entendi o que ele quis fazer. Que ele deixa alguém lá na área, tal, para aumentar, né, o número de jogadores do Remo tentando um gol, né? Já não tinha muito o que fazer. E ele perdeu aquele gol, né? Não era para perder, mas não foi culpa assim do Bonamigo. No mais, eu espero que ele possa ver o Bonamigo possa ver isso fique de lição, né? A péssima atuação lá no Castelão. E que isso não se repita mais, porque a gente já tá na reta final da fase de grupo da Série C. E esses erros podem custar caro mais lá na frente. É isso. Bem, Valeu, Rafa. posso falar? Desculpa. Diga. Fala aí. Não, só complementando aí, eu acho que esse jogo contra o Imperatriz vai ser que nem contra o Luverdense no passado. Eu acho que ali foi para mim, o que a gente pode esperar do restante. Apesar de que o Corneta discorda de mim, ele sempre fala que o jogo contra o Tombense que acabou as nossas chances. Mas ano passado a gente empatou contra o Luverdense, que era a lanterna, que apanhava de todo mundo, e continuou apanhando. E aí o Luverdense conseguiu aquele empate contra o Remo. E eu considero esse jogo contra o Imperatriz o jogo assim para o termômetro para a gente ver o que o Remo vai alcançar nas próximas rodadas. E então, vitória é obrigação, com todo respeito ao time do Imperatriz, mas eles estão ali mesmo só para cumprir tabela. E qualquer resultado que não for vitória vai ser desastroso pro Remo. E aí vai influenciar nas próximas rodadas. E a gente tem que vencer para saber o que o Remo vai querer. O Remo tem que vencer a Imperatriz para saber o que ele quer nas próximas rodadas. Se ele quer a mesma classificação ou se ele quer continuar na Série C novamente, ano que vem. Então eu considero isso importante. Essa partida contra o Ferroviário mesmo é para passar uma borracha. Espero que o Bonamigo aprenda com os erros dele, porque o Remo foi muito apático, muito sem criação, sem vontade mesmo. E assim, com a galera voltando aí do Covid, né? A recuperação do povo, espero que o Lucas Siqueira também volte, como vocês já falaram, fez uma falta muito grande no nosso time. E eu espero que contra o Imperatriz seja o nosso divisor de águas aí pro Remo saber o que ele quer daqui para diante. E é isso, gente. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado. Ok. Bem, realmente, claro que alguns mais racionais, né, podem discordar diante desse jogo de Imperatriz, talvez muitos assim mais racionais, não diria mais racionais, mas que
pessoas mais otimistas, né, vejam como até com uma certa tranquilidade esse jogo com o Imperatriz, mas a gente sabe que se tratando do Remo, né, às vezes tem toda uma questão, psicológica, né, em cima do Remo, né, da questão da confiança, né. E assim, costuma-se dizer que na Série A de pontos corridos, né, alguns técnicos, alguns jogadores, né, costumam dizer que, principalmente técnicos de times que estão brigando ali pelo título, né, geralmente técnico do Flamengo, né, do Grêmio, agora do Atlético Mineiro, né, eles costumam dizer que os jogos mais difíceis são contra os times de baixo da tabela, né, porque tem aquela certa pressão, né, de que se você perder pontos para esses times, né, você se complica bastante, né. Então, essa é uma questão que pesa muito, né, no Remo, principalmente, que geralmente já tem os elencos sempre têm algum problema psicológico, talvez pela pressão, né, de já estar tanto tempo só apanhando, né, assim, quase 15 anos já de puro sofrimento, às vezes joga aquela pressão aí fica muito difícil. Então pode ser sim, como o Vitor falou, talvez pode ser sim um divisor de águas, talvez, esse jogo aí, né? Mas, embora eu não concorde muito, né? Talvez o divisor de águas possa ser o jogo contra o 13, né? Então, também vai ser um adversário bastante difícil, né? Um adversário que a gente ainda não sabe o que ele vai fazer, se ele ainda vai brigar por G4, vai brigar contra o rebaixamento. Então, talvez esse jogo contra o 13 seja o maior termômetro disso, né? Agora, eu acho que o Remo, desse jogo, tem que fazer o básico, né? Tem que só concluir aqui, tem que fazer o básico, blindar os jogadores, trabalhar bastante questão psicológica da concentração e vencer o jogo, né? Que é o que importa, somar logo os 22 pontos, né? Para calar a boca desses que falam que a briga é contra o rebaixamento, né? E aí procurar depois, né? Quem é o próximo jogo depois do Imperatriz? Depois do Imperatriz é o Vila Nova. Tentar lá em Goiânia. Pegar um empate lá com Vila Nova, né? E seguir em frente. Pegar o 13 em Belém. Só um adendo, só um complemento aí, só um exemplo do que falaste, Corneta. O Flamengo meteu 5-1 no Corinthians, mas empatou com o Red Bull Bragantino em pleno Maracanã, né? Saiu perdendo de 1-0. Lutou pelo empate, né? O Red Bull Bragantino tá na zona de rebaixamento, acho que é 19º, se não me engano. O Flamengo agora só não é líder por causa do saldo de gols, né? Que o Internacional tem um saldo melhor. Então é realmente muito complicado jogar com times que estão na parte de baixo da tabela. Fora que o Imperatriz já começou a querer engrossar o caldo, né? Já tá vendendo caro as derrotas, vendeu caro para a Jacuipense, as duas. Então não é parada dada, não. A gente vai ter que suar sangue para ganhar dos caras. Tem que jogar muito sério para vencedores. Acontece você tá apanhando na réplica que o Charles Guerreiro mesmo tá no sábado. Ainda tem essa. O Charles Guerreiro ainda vai montar um trinco lá, moleque. Ele vai fechar esse time do Imperatriz até não querer mais. Isso. Especialidade Ferrolho. Eu acho que quem vai decidir quem vai cair é o Imperatriz. Eles vão encher muito o saco desse Botafogo, Manaus aí. Eu acho que esse time vai ser meio enjoado daqui pra frente, porque apesar de já estar rebaixado, o Charles Guerreiro vai fazer umas brincadeiras de mau gosto por lá. Claro, ele tem que mostrar serviço para continuar na Série D. E é isso o meu pavor. O Remo já teve exemplos disso. Ele pegou uma época aí, um campeonato que pegou um Sampaio, que metade do time já tinha ido embora, né? Não tinha recebido salário, estava em crise, e em pleno Mangueirão o Sampaio foi e ganhou do Remo. Foi. Ganhou do Remo. Então o exemplo traz. Eu tô me cagando de medo. Só isso que eu digo pra vocês. Só pra vocês terem uma ideia de como o Remo é sortudo, lá na terceira rodada que a gente empatou com eles estavam estreando o técnico. Os caras suaram o sangue em campo. E agora, na 12ª, eles estão estreando o técnico de novo. Os caras vão suar sangue em campo. O Enal vai querer fechar o gol de novo. Vai ser uma partida muito complicada, cara. Vai ser mais assim, se a gente ganhar deles,
gente embala para classificar. Agora, se a gente não ganhar, a coisa vai ficar complicada. É como eu falei, vai se não ser ganhar, tchau e pensa. Ganhar e enrolar a bandeira, se não ganhar. Agora tem que. Eu acho que Questão eu acho salto engraçado. alto, né? O Remo sempre entra com. O Remo sempre entra com salto alto, né? Nessas partidas, né? O Verdense, Tombense, né? Então todo O cuidado. Luverdense fez 2 gols e o Luverdense Então, fez 2-0 em 10 minutos ano passado. O Luverdense parece que Tá conhecia vendo? todos os cantos do Baianão, mais do que o time do Remo. E o que é bizarro, né? Daniel O que a gente mais. O que é triste é que a gente estava contando já com a desistência do Imperatriz, já estava fazendo as contas aqui, o Remo vai ser o mais beneficiado, não sei o quê. E aí esse time realmente é encardido, né? O clube do Remo, ele atrai todo tipo de azar possível. Os caras já estavam mortos, que é azar, a imprensa maranhense já decretava a Imperatriz como um time falido, que ano que vem não teria nem recursos para começar o Campeonato Maranhense, e aí eles ressuscitaram do nada. O que é melhor eles continuarem o campeonato mesmo que apanhando, porque as punições da CBF vão ser gravíssimas, né? Ficar 2 anos sem jogar nada, ficar sem participação em campeonato também por 2 anos. Então era uma situação horrível. Então acho que lá fizeram um jeito, fizeram uma coleta e conseguiram reunir o número mínimo de jogadores. E eles vão na raça, na vontade de querer atrapalhar a vida dos outros, porque a única função deles é atrapalhar. E é isso que atrapalhar, o Remo se atrapalha por ele, pelas próprias pernas dele. Imagine com outro time querendo atrapalhar, que não tem nada a perder, que é o caso do Imperatriz. E é esse que é o meu medo. É o jogo que eu tô mais com medo assim, né? A gente ainda vai ter Santa Cruz, vamos ter Vila Nova, o próprio Paysandu a gente ainda vai ter que jogar. Mas o jogo que eu mais temo é esse, né? É o jogo que eu mais tô com na mão, digamos assim, né? Pois é o que eu falo, é aquele divisor, porque se eles empatam, vamos dizer que Remo e Imperatriz empatam de novo, lá vai o segundo ponto do Imperatriz, vem de novo na mão do Remo. O Remo começa a entrar num espiral de psicológico que vai virar um efeito dominó aí. É esse que é meu medo. E eu espero mesmo que eles tenham um trabalho aí de humildade, né? E querer vencer esse jogo. É vencer, para chegar com sangue nos olhos mesmo. Agora vamos aqui, já tá estourando o tempo, né? Rapidinho aqui o cantinho do leitor, não teve muito comentário dessa vez. Comentários do John aqui, será que o Remo pipoca de novo, né? O medo de todo mundo. Fabrício da Silva, nosso grande fã, pergunta: o Remo teve desfalques por causa da Covid e outros problemas. Como vocês avaliam as reservas do elenco para esse segundo turno? A morrinha aí no estúdio do ConectaCast está grande, né? Saudações azulinas. E o comentário do Rafael, sempre inteligentes e sensatos. E aí, o que vocês acham rapidamente aí dos reservas do Remo? Se alguém quiser falar. Eu vou fazer só uma recapitulação lá do começo, que eu queria falar do Hélio e do Wallace. O Hélio e o Wallace são joias da base. São meninos que têm futuro. Eles não podem ser a solução de todos os problemas. Então, criou-se uma expectativa muito grande em cima deles, principalmente pelo reparto. Mas eles ainda são garotos, né? Eles precisam começar as partidas no banco, tanto o Hélio quanto o Wallace, né? Então, os nossos reservas, infelizmente, são um pouco abaixo do time titular, né? Mas a gente tem peças boas para usar, como o próprio meninos da base, o próprio Kevin, né? Para zaga, se for preciso. E, enfim, né? Então, assim, era esse gancho que eu queria fazer. O Hélio e o Wallace, eles não podem ser salvadores da pátria. Eles não podem ter esse peso, esse estigma. E eu não quero também ver... eu também não quero ver o Legômeno cobrando como eles cobram. Porque o Hermel faz todo tipo de cagada, eu não vejo uma cobrança grande em cima do Hermel.
E aí, quando geralmente é jogador da base, eles querem cobrar, querem detonar os caras, como o Gabriel Lima, que pra mim, na época, jogava pra caramba. Sem falar que essa galera da base aí, o salário deles, perto dessa galera que vem de fora, é ridículo, né? É 5, 6 mil, Exatamente. no máximo 4 mil. Então aí vem um cara desse aí que jogou a Série D a vida toda e ganha 16 mil e pega menos porrada do que o Wallace. Eu sinceramente, tem que mandar muito pra longe quem quiser cornetar o Wallace. O Hélio nem tanto, mas o Wallace. Então, assim, eu acho acabamos nem falando sobre exatamente. o Salatiel, né? Acabamos nem falando sobre o... O Salatiel Salatiel. é o cara que vai chegar para ocupar a 9, né? Foi artilheiro da Série C ano passado. É um nome que me agrada, né? Embora tenha sido praticamente escorraçado do Náutico. É um nome que me agrada bastante para a Série C, né? Ele foi um dos artilheiros da competição do ano passado. Então, assim, eu acho que está se desenhando uma equipe com o Charles e o Salatiel no ataque, né? Com o João Diogo de imediato reserva do Salatiel, e aí tem o Wallace para ser reserva do Charles. Aí a gente tem um ataque satisfatório, né? Aí é equilibrado. Na zaga também está tudo meio nivelado. Nas laterais, ali pela esquerda, o Marlon com o Dudu Mandai também é equilibrado. Na direita, a gente ainda não viu o menino do Vitória, né, que chegou emprestado, a gente ainda não teve oportunidade, né? Mas a gente não pode, não deve sacrificar nem crucificar o Wallace e Hélio. Eles são meninos para 2021, 2022. Agora eles têm que ganhar experiência. Eles têm que ajudar o Remo. Eles não têm que ser a solução do mundo. É um ponto importante isso aí, né? É um ponto importante isso aí. Eu acho que agora eu acho que a melhor opção seria o Bonamigo mesmo colocar o Wallace e Hélio para o segundo tempo, né? E fazer aí talvez um ataque, como o João mesmo falou, com os Charles e com o Salatiel, que é um jogador que chega para ser titular, né? Não vai chegar bem referenciado, né? É um jogador alto também, talvez ajude, né? Espero que ajude o Remo também nas bolas aéreas, principalmente em questão de ataque, né? Assim como a gente leva muito gol de bola aérea, também a gente faz pouco gol de bola aérea. Né? Não sei se vocês já repararam isso também, né? A gente leva gol de bola aérea, mas o nosso ataque também tem poucos gols ali de escanteio, cruzamento na área. E aí o Bonamigo vai ter aí uma pequena dor de cabeça, no bom sentido, né? Para ir ajustando esse ataque aí, porque agora tem muita gente. Tem o Heron também, que foi ok, né? Eu acho que foi o único que se salvou dessa partida ruim do Remo. Ele tem uma boa movimentação, procura apoiar, procura criar jogadas também, né? Não só atacar, mas também volta para buscar, para tentar armar o jogo. Então, eu acho que ele tem bastante opções boas no ataque, né? Cabe o Bonamigo encontrar a melhor opção aí, né? Aqui rapidinho. Os únicos gols de cabeça que nós fizemos, se não me engano, foi o do Fredson contra o Ferroviário, no Mangueirão, e o do Alisson contra o Manaus, né? Eu acho que foram só esses. Não lembro de outros, não. Se alguém lembrar, me corrija. Eu também não lembro de outros, não. Eduardo contra o Ferroviário. Mas aí foi uma falha da zaga, né? Não foi uma bola alçada. Eduardo pulou uma gilete, porra. Ele só fez? Só testou a bola pra rede. Por isso que eu digo, pra mim, o Eduardo tem que voltar pra aquela banheira dele ali. Ele ficava meio morto no jogo e aí de repente uma bola sobrava e ele fazia o gol como o Mazola fazia com ele. A palavra mesmo, a palavra é banheira. Pois é, Vitor. Ele faz um pivô bom, ele sabe receber a bola e olhar para os dois lados, trabalhar de costas, trabalhar de frente pro gol ali no último terço do campo. Ele é um jogador de boa tomada de decisão, né? A gente não pode esperar que ele movimente para um lado, para o outro, para o meio, linha de fundo, não. Mas é um jogador que ainda tem um poder de finalização bom, né? Fez esse gol de peixinho aí, uma jogada que a zaga do Ferroviário bateu cabeça. Eu acho que
ele é um jogador que ainda pode ajudar o Remo, né? Não pode ser um salvador, como já foi em 2015, mas é um dos, em termos de técnica, mais lúcidos do elenco, né? Só para fazer o contraponto, né? Agora tem Salatiel e tem o menino do Vitória, me fugiu o nome dele agora, meu Deus. Salatiel, meu Paulo Bonamigo no teu anel, João. Pois é, agora tem o Salatiel para titular e tem o menino do Vitória para reserva. Eronildo. Vamos ver se achar. O Heron, né? Eronildo vulgo Heron. O Heron entrou bem, não foi? O Heron entrou bem. Foi muito bem. Foi o Lampígio. O importante é ter elenco, né? O importante é você ter elenco. Eu acho que o Remo sofre muito também nesses últimos anos na Série C por não ter elenco, né? Então é importante você ter elenco, né? Mas se você tem aí o Eduardo Ramos, é importante também que tenha algum que esteja à altura dele, né? Você não pode ter apenas ele, digamos assim, né? É importante ter alguém à altura dele, né? Embora para as outras posições seja difícil, né? Por exemplo, não ter alguém à altura do Lucas Siqueira. Mas enfim, para encerrar aqui, né? Alguns comentários do Darlan Augusto. Casa comigo, João Leão, da TV Conservador. TV Conservador, um abraço aí para TV Conservador. Pessoal, muito gente fina também. Mandaram aqui, mandou um abraço para a grande remista Paula Tejano. E o comentário do Jonathan pro Rafael, né? Terceira conta que o Rafael cria, mano. A terceira conta pessoal do Rafael. Essa vai ser mais foram os light. únicos comentários. Essa vai ser mais light. Golpe das muitas contas. O golpe das muitas contas. Ele vai se queimando com as meninas, aí ele vai cancelando e reinicia a vida dele de novo. Conta pra cada esquema, né? Nunca se sabe. E é isso, gente. Bem, então é isso. Hoje eu tive que substituir o Vitor, mas eu vou deixar aqui ele encerrar então, que ele faz isso melhor do que eu. Vai lá. Bem, senhores, boa noite. Esperamos que contra a Imperatriz o nosso Paulo Bonamigo fique muito bem, né? No final das contas. E que a gente esteja aqui já fazendo as contas para nossa classificação. E que toda a zica saia, vá tudo para, enfim, pro lado da Curuzu lá. Valeu, gente. Obrigado, boa noite a todos. Valeu. Abraço. Boa noite. Valeu, galera. Um abraço, valeu. Queria dizer que o Atlético Mineiro do São Paulo acabou de perder um jogo, então se o São Paulo perder um jogo, tudo bem o Bonamigo perder também. Boa noite a todos. Isso. Beijos. Abraços. Tchau. Tchau.